Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O pessoal continua exclamando: o clã Han está apenas fazendo um show. É assim que o clã Han engana todos. Um dos caras diz: esse idiota que não sabe sequer argumentar nos deixou em maus lençóis. E alguém exclama: silêncio. Ele é o chefe da casa Han Meng. Ele diz: todos não se preocupem. Só a força importa no exame da casa celestial Han. Acredito que todos sabem que houve muitos discípulos do clã Han que foram eliminados no passado. Qualquer deus artista marcial certificado que seja capaz de obter um Dao divino terá permissão para se juntar ao clã Han. Um cara diz: então Han Zhen estava apenas se exibindo? O cara exclama ao olhar para o outro e diz: o sino espiritual tocou. Como de costume, todos devem jogar sua ficha de jade branca bem alto no céu. Com base em quão alto você jogar, será determinada a ordem do exame. O cara do clã Han diz: eu vou primeiro. Ele joga a jade, ela para no céu. Um examinador exclama ao ver e diz: Han Xuan, 670 pés. E o cara estica a mão dizendo: há uma forte resistência no ar. Quanto mais alto você jogar a ficha branca de jade, mais força você tem. A força de cada pessoa será registrada. Um careca diz: ok, deixe-me tentar. Todos começam a jogar. E um examinador exclama: Han Zhen, 790 pés. A nova pontuação máxima. O prota observa pensando: este é um exame muito estranho. O pessoal observa o Han Zhen comentando: jogou a 790 pés. O melhor resultado de todos os anos parece ser apenas 820, certo? Parece que a força de Han Zhen foi realmente subestimada. Ele não deveria estar classificado em quinto. Han Zhen olha para o prota e diz: eu joguei a 790 pés. Parece que você ainda não jogou a sua. O prota fica pensativo, e o cara continua: jogue a ficha de jade branco em sua mão para o céu. Se você não ousar, desistir agora vai poupá-lo da humilhação. E o prota diz: você está ansioso por isso? E ele exclama enraivecido: não estou ansioso por nada. Eu só quero ver você fazer papel de bobo. O prota se prepara e pensa: 35% da potência das 9 estrelas deve ser suficiente. Ele joga a jade com tudo pra cima. O examinador exclama e pensa: a força desse homem é simplesmente imensurável. Se eu enviar ao Santo Imperador da Ilha Flutuante, ele pode ser aceito como um discípulo direto. Enquanto voa, a jade se despedaça. O prota exclama, e o cara faz um barulho de desgosto dizendo: tudo bem se você não ousa fazer um movimento, mas danificou intencionalmente a ficha de jade branca. Parabéns. O prota diz: desculpe, esqueci que a ficha de jade branca é apenas um pedaço de jade muito frágil. E o cara responde: não dê desculpas. Mas o examinador interrompe: cale-se. E o cara se vira pro prota dizendo: terceiro tio, ele danificou deliberadamente a ficha de jade branca. O examinador insiste: eu disse pra você calar a boca. Ele se aproxima do prota e pergunta: você é Luo Tianxin, certo? E é da aldeia da Montanha Enevoada? Nosso clã governa 36 regiões, e há um total de 13 aldeias nas Montanhas Enevoadas. Em que região está localizada a aldeia da Montanha Enevoada onde você mora? O prota responde: eu sou da aldeia da Montanha Enevoada no vasto território do céu. O examinador reflete: vasto território do céu? A aldeia da Montanha Enevoada no vasto território do céu está em declínio há muitos anos. Então esse garoto é de lá? Estendendo a mão para o prota, ele diz: é uma pena que a ficha de jade branca tenha sido danificada, mas não é sua culpa. Que tal lhe darmos algo mais para jogar? Caso contrário, não saberíamos onde colocá-lo na lista. O prota concorda. Tudo bem. O examinador estende uma arma dizendo: este par de alabardas curtas são armas primordiais supremas, sem qualquer patente. Seu valor é cerca de 100 moedas marciais de Deus. Agora eu os dou a você, e você pode usar um deles para lançar novamente. O prota pega a arma, enquanto o outro observa, pensando: o terceiro tio realmente deu um objeto tão precioso a um estranho? É tão injusto! E o prota diz: ok, então vou começar. Ele se prepara e lança a alabarda, pensando:
Vou usar a mesma quantidade de força, vamos ver o que acontece. A alabarda começa a voar extremamente alto e um observador exclama: o maior recorde na Casa Celestial Han é de apenas 820 pés. Ele está planejando romper a marca de 900 pés? Acho que ele vai chegar a 1000 pés. Uma explosão acontece e um poder surge. O careca comenta: nossa, o que é isso? O prota observa sem entender e o examinador pensa: nada bom. A alabarda que Luo Tianxin jogou atingiu a barreira e acionará a lousa dos 1000 mandamentos. Estamos em apuros. E ele exclama: Ancião Chen, rápido, use a ficha de veto. Eu vou te dar uma nova mais tarde. E o velho diz: eu não trouxe a ficha de veto comigo hoje. E o examinador exclama: merda, já era. A lousa aparece e o velho diz: Luo Zhen, você deve ter cuidado, parece que você acionou a lousa dos 1000 mandamentos. E o cara sorrindo diz: quem mandou você estar sempre no centro das atenções? Agora você está acabado. Um poder surge e alguém levanta um token. Um poder vermelho irrompe, indo em direção à lousa, enquanto o ataque se aproxima do prota. O ataque quase atinge o prota, mas para. E a guria que apareceu anteriormente diz: bem na hora. O prota olha para ela e o examinador agradece: obrigado por ajudar, senhorita. E ela responde: não precisa me agradecer. Além disso, eu o salvei, então ele deveria me agradecer. O prota se curva dizendo: obrigado por salvar minha vida. E ela questiona: essa ficha vale muito dinheiro e você só vai agradecer? Eu salvei sua vida, como você quer me reembolsar? E o prota diz: reembolsar? E pensa: o que essa garota estranha está tentando dizer? O cara cumprimenta ela dizendo: ainda temos algumas fichas de vento. Após o exame, pediremos que alguém as envie para você. O que você acha? E ela responde: as fichas de vento são fáceis de eu obter. Eu não me importo com elas. De qualquer forma, eu salvei a vida dele. Então, de acordo com as regras, a vida dele conta como minha. Então, ele é meu homem, certo? O prota e o cara observam incrédulos com a argumentação dela. E o cara questiona: eu me pergunto de qual ramo do clã Han você é. E pensa: essa jovem não parece ser famosa, mas ela tem uma ficha de vento. Ela deve ter uma formação extraordinária. O clã Han da Ilha Flutuante tem um total de 3 ramos principais: o ramo espiritual, o ramo do céu e o ramo da terra. Esses 3 ramos eram a força central do clã Han. A jovem provavelmente veio de um deles. Ela, sem entender, pergunta: de qual ramo? Eu também não sei. E o cara insiste: você não sabe? Um observador comenta: impossível. Ela não é de uma ilha flutuante? O cara então diz: já que você não sabe de qual ramo você é, pode pelo menos me dizer o nome do seu pai? E ela, sorrindo, responde: você quer saber quem é meu pai? Por que você não perguntou antes? Meu pai é... Mas o velho interrompe, dizendo: senhorita. Ela exclama: vovô, ué? Você não disse que ia me esperar lá fora? Ele encara o outro e diz: você é o líder da Casa Celestial Han. Como membro de um sub-ramo do clã Han, você não sabe que algumas perguntas não podem ser feitas aleatoriamente? O cara, sem entender, pensa: quem é esse homem? O velho mostra a espada e ele se assusta, dizendo: isso é... E se ajoelha, exclamando: 13º sub-ramo do clã Han, Han Meng das Saudações. Os outros 2 fazem o mesmo e o prota observa pensando: esse velho parece ser um servo, mas tem uma posição tão elevada. A pequena espada verde deve ser de grande importância. Na mente do prota, o velho diz: é isso mesmo. Essa pequena espada provavelmente foi dada pelo Santo Imperador, o que significa que ele está qualificado para se encontrar diretamente com o Imperador Santo. Essa jovem também pode ser parente do Santo Imperador. O velho olha para ela e diz: senhorita, você foi avisada de que, se sua identidade fosse revelada, você deveria ir para casa comigo. Ela, emburrada, diz: não. O velho insiste, senhorita. E ela aponta para o prota, exclamando: então leve esse pirralho de volta com a gente. Se eu não tivesse usado a ficha de vento para salvá-lo, não teria sido exposta.
Um figurante observando comenta: que sorte de ser levado diretamente para a ilha flutuante. E o chefe cerra os dentes, pensando que essa pessoa é um gênio talentoso e ele é o responsável por selecionar os sábios e capazes. Se ele realmente se tornar um discípulo do Santo Imperador, o status da casa Han Selekal também será aprimorado. Como posso deixar que ele seja levado embora assim? E diz: essa pessoa veio à nossa casa Celestial Han e pode ser aceita por nós como um discípulo. Como pode levá-la embora tão casualmente? E o velho responde: não temos interesse nele, mas ele tem um talento extraordinário. Espero vê-lo na ilha flutuante um dia. A garota insiste, vovô Rue, e ele diz: senhorita, vamos embora. Os dois somem e o chefe diz: ufa, finalmente se foram. Ele se vira para o prota e diz: bem, Luo Tianxin, se você entrar na casa Celestial Han em alguns anos, você poderá ir para a ilha flutuante do clã Han com seu talento. E o prota diz: senhor, estou realmente indo para a ilha flutuante, mas meu próprio caminho foi planejado há muito tempo. Entrar na casa Celestial Han é um passo necessário. Existem alguns atalhos neste mundo, mas não estou disposto a tomar nenhum deles. Um figurante observando comenta: este Luo Tianxin acabou de recusar a chance de entrar diretamente na ilha flutuante do clã Han. Ele é tão tolo. E outro diz: é muito fácil falar do que fazer. Perdeu essa oportunidade e depois quer entrar na ilha flutuante, ele deve estar ficando doido. E o chefe comenta: boa ambição. Com esse seu tipo de mentalidade, não deve haver nada difícil para você neste mundo. O prota diz: obrigado pelo elogio. Um servo chega dizendo: os nomes e as origens de todos os artistas marciais certificados, bem como as alturas alcançadas pelas fichas de Jade, estão todas registradas no livro. O líder da casa diz: ótimo. E se vira para a multidão dizendo: então, por favor, sigam-me até o quintal da casa celestial Han para visitar o salão do Deus Consultor. O prota segue, e um cara chama o prota. Ele olha e diz: é você? E o cara diz: meu sobrenome é Ti. Meu nome é Tie Yan. Minha irmã é a dona da barraca da família Ti, no Beco do Dinheiro. Ela vendeu um pedaço de lama para você naquele dia e não tinha a intenção de roubá-lo. Posso pedir a ela que devolva algumas moedas marciais de Deus para você após o término do exame da Casa Celestial Han. E o prota diz: não há necessidade de devolver. E o cara insiste: como eu posso fazer isso? Não posso. E o prota diz: realmente não é necessário. E reflete: será que o irmão dela é tão generoso que possa me fornecer mais informações sobre aquele pedaço de lama? Então, o prota faz um pedido. Para ser sincero, tenho um favor a pedir. Você poderia me mostrar onde encontrou aquele pedaço de lama após o término do exame da Casa Celestial? O rapaz coça a cabeça e concorda. Sim, eu posso, mas... internamente, ele pondera sobre o interesse do prota na lama, questionando-se sobre sua utilidade, já que, pelo que sabe, embora inicialmente parecesse ter um pouco de espiritualidade, não demonstrou nenhum efeito especial. A cena se altera e o líder inicia seu discurso. Acredito que para muitos de vocês, esta não é a primeira tentativa no exame de nossa Casa Celestial Han, e já estão familiarizados com o Salão de Deus, Consultor. Contudo, quero reforçar as regras mais uma vez. Este salão foi erigido pelo Santo Imperador do clã Han há 23 eras divinas. Aqui estão dispostas mais de 300 tábuas de Dao divino imitadas. Haverá um tempo designado para que alcancem a iluminação. Se conseguirem se iluminar com qualquer das tábuas dentro do prazo, serão aprovados. Vale ressaltar que, com o tempo, os impulsos internos das tábuas sofreram leves alterações. Caso não suportem a pressão desses impulsos, não forcem a barra. Tentar além do limite pode resultar em lesões graves ou até morte, e a Casa Celestial Han não se responsabilizará por tais incidentes. Seguindo as regras, ele anuncia: o guerreiro mais bem classificado terá a preferência de entrada. Por favor, Luo Tianxin. O prota aceita o convite. Irei primeiro. O rapaz assente. Está bem. Ao adentrar o salão, o prota observa sua grandiosidade e reflete sobre as palavras do velho em sua mente.
A Casa Celestial Han realmente herdou a rica tradição do clã Han. Não é de se subestimar. Pena que a gestão atual deixou a desejar, sem marcar significativamente sua presença ao longo dos anos. Ele continua, ponderando sobre a razão por trás da recomendação para a ilha flutuante, visando demonstrar uma boa indicação. O Prota mantém sua opinião. Acho normal. Se o clã Han realmente se dedicasse à santidade, naturalmente todas as suas elites migrariam para a ilha flutuante, restando apenas os ramos secundários sem grandes feitos. O velho adiciona: em minhas viagens pelos grandes clãs do domínio divino, todos se mostraram em melhor estado que o clã Han. Nota-se que alguns clãs ricos das ilhas flutuantes ainda zelam por suas terras ancestrais. O Prota, observando os bastões de incenso, questiona internamente sobre seu propósito. O velho diz: esta é a fragrância que desperta a alma. A Casa Celestial Han gastou muito no teste dessa vez. A fragrância que desperta a alma não é um item barato. Ela pode tornar a alma de uma pessoa mais sensível, tornando-a mais receptiva ao seu potencial interno. É milagroso para a alma de Jade, mas insignificante para a alma de Batalha de Ouro. Então, considerando o nível da sua alma, é obviamente inútil para você. O Prota pisa numa linha azul, tudo fica branco. Ele olha para todos os lados de forma confusa e diz: este sentimento é potencial? O velho responde: exatamente. Potencial é uma descrição da capacidade de um verdadeiro Deus de convocar a essência da fé dentro do seu mundo interno. Por outro lado, a compreensão que ele tem disso foi chamada de potencial interno. O Prota diz: o líder da Casa Celestial Han disse que essas tábuas de Dao, dentro do Salão de Deus Consultor, são apenas imitações. É um pouco decepcionante. Eu não esperava que o poder contido nesses tijolos sob meus pés fosse tão imensurável. Eles absorverão apenas uma pequena quantidade do potencial das tábuas de Dao. Ao ver várias tábuas de Dao, o Prota exclama e pensa: a aura é tão forte. Um pessoal chega correndo com tudo. O Prota exclama e pensa: por que eles estão com pressa? O velho explica: a capacidade de um artista marcial de Deus certificado normal de compreender uma tábua de Dao é limitada, então eles estão com pressa para tentar uma por uma. Você não precisa se apressar, com sua capacidade de compreensão basta dar uma olhada primeiro. Um cara passa pelo Prota e exclama: o que você está fazendo? Saia do meu caminho! O Prota observa a tábua e se vira pensando: Dao divino, impressão da neve, eu não preciso disso por enquanto. O cara observa o Prota sair, faz um barulho de desgosto e diz: boa escolha. O Prota chega à frente de um local cheio de pessoas e diz: é o Dao divino dos 5 elementos. O velho comenta: o Dao divino dos 5 elementos é o Dao divino mais amplamente cultivado no domínio de Deus. Então há muitas pessoas aqui, ignore por enquanto. O Prota observa uma tábua com uma nuvem roxa com somente uma pessoa. O Prota observa, pensativo. A aura dessa tábua parece familiar. Lembro que, quando Yukin manipulava a formação da espada, ela emitia esse tipo de aura. Este Dao divino deve estar relacionado ao físico Yin roxo extremo. Luo Yan também tem um físico Yin roxo extremo. Será que ela também compreende o Dao divino no domínio dos deuses? Ela também cultivará esse Dao? Se essa tábua de Dao for benéfica para eles, é melhor ajudá-los a registrá-la um pouco. O Prota começa a subir e a guria o observa surpresa. O quê? Esta é a grande técnica do Qi roxo, também conhecida como o Dao divino do Qi roxo. Geralmente, apenas as mulheres podem cultivá-lo e também precisam de um físico especial. Receio que você só vai perder seu tempo aqui. O Prota sorri e responde: eu só quero dar uma olhada. Ela adverte: o potencial interno do Dao divino do Qi roxo é relativamente suave, mas isso não significa que seja fraco. Se você chegar muito perto, esse potencial interno irá atacá-lo. O Prota agradece: obrigado, mas gostaria de ver mais claramente. Um barulho ressoa e um dos pilares se ilumina, anunciando: Han Zhen, da família Han, é reconhecido pelo Dao divino Impressão da Neve.
A guria exclama, surpresa. Tão rápido? E pelo Dao Divino Impressão da Neve? Alguém foi reconhecido por ele tão rapidamente? Um figurante comenta, impressionado. Uau! Não esperava que Han Zhen fosse reconhecido pelo pilar de Dao tão cedo. Como esperado, ele é o quinto da grande lista. Outro questiona. Mas e o Luo Tianxing, que estava lá antes dele? O que aconteceu com Luo Tianxing? Ele olha para o prota no outro pilar e indaga. O que está acontecendo com aquele garoto? Subiu para a tábua do Dao Divino do Qi roxo? O físico Yin roxo extremo não é apenas para mulheres? Outro esclarece. Não, isso não está totalmente certo. Há também alguns homens que possuem o físico Yin roxo extremo, mas são raros. A maioria deles são eunucos. O prota continua a subir enquanto a nuvem se forma em ataques de espada. A guria alerta. Cuidado! Mas o prota encara o ataque de frente, determinado. Ele fecha os olhos, mergulhando no espaço da alma, e com um ataque de alma, neutraliza os ataques. Ele prossegue na escalada, enquanto a guria observa, refletindo sobre a confiança que o velho na ilha flutuante depositava nele. Não é à toa. Esse homem possui habilidades divinas incríveis. O prota enfrenta mais ataques, defendendo-se enquanto pensa: esse Qi roxo não representa uma ameaça para mim. Minha pressão de alma pode lidar facilmente com isso. Só preciso descobrir como obter a aprovação da tábua de Dao. Ao chegar ao último degrau, ele sobe e declara: a grande técnica do Qi roxo pode transformar o Qi roxo num aliado, criando um mundo próprio. Existem 3 operações desta natureza entre todos os seres vivos, representando o desenvolvimento das leis naturais. Ela não pode contrariar a vontade divina. Vejo que a técnica do grande Qi roxo é, na verdade, outra manifestação da essência verdadeira, herdando a capacidade de recriar um mundo com o Qi do caos. Assim, o rei no extremo roxo, no universo da grande extensão, possui um mundo isolado. O velho comenta: a grande técnica do Qi roxo, quando plenamente cultivada, pode por si só abrir um mundo no domínio de Deus, conhecido como a terra absoluta do céu roxo. Embora este mundo não possa se equiparar ao universo, é mais forte que o mundo interno comum. Han Jiuyi também pode ser reconhecido por este motivo como o submundo santo, graças a esta terra absoluta no céu roxo. O prota reflete. Então é isso, e pensa sobre Luo Yan. Embora o físico Yin roxo extremo de Luo Yan tenha sido dado por seu pai, não sei se ela cultivou a grande técnica do Qi roxo ou escolheu outro Dao divino. Gostaria de saber se o pai tem outros planos para ela. Ele se surpreende percebendo que a régua do infinito em sua mente começa a girar, exibindo um brilho roxo. O velho, ao ver o brilho, questiona: o que é aquilo? Os olhos do prota se iluminam com uma energia dourada, e ele compreende o verdadeiro significado do Dao divino do Qi roxo, concluindo: essa imitação da tábua do Dao está incompleta, porque as mulheres que a esculpiram não compreenderam o Dao divino do Qi roxo perfeitamente, ou melhor, não registraram todas as suas percepções. À medida que a energia começa a se dissipar, o prota se surpreende pensando: a régua do infinito absorveu o Dao divino do Qi roxo? Espere um minuto. Se bem me lembro, esta régua do infinito tem exatamente 3.000 escalas. Naquele instante, uma escala inclui o Dao divino do Qi roxo. Será que a régua do infinito deve conter os 3.000 Daos divinos? O pilar de Dao emite uma luz, e alguém diz: Luo Tianxin foi reconhecido pelo Dao do Qi roxo? Impossível. Está claro que ele não tem o físico Yin roxo extremo. Outro diz: sim. Qual é o segredo desse garoto? Outro, olhando para o líder, diz: o que devemos fazer? Devemos declarar que Luo Tianxin está qualificado? O líder responde: ele é de fato qualificado, mas é impossível. Não tem como ele cultivar o Dao divino do Qi roxo. Além disso, embora existam alguns artistas marciais no domínio de Deus que possuem o físico Yin roxo extremo, os verdadeiros talentos entre eles não eram muitos, e quase todos os talentosos são mulheres.
De acordo com as regras da Casa Celestial Han, uma vez reconhecida pela tábua de Dao divino do Qi roxo, eles não podem entrar na Casa Celestial Han. Em vez disso, a pessoa é dada ao subsanto do clã Han, Han Jiuyi. Seu status no clã perde apenas para o Santo Imperador. E outro diz, ele não pode ser dado ao Han Jiuyi. Caso contrário, não obteremos o mérito de promovê-lo à Ilha Flutuante. Esse assunto temos que escondê-lo. E o líder diz, por enquanto, não vou anunciar. O prota desce e um figurante comenta, ei, por que não anunciaram que Luo Tianxing foi reconhecido pelo Dao divino do Qi roxo? E outro diz, é um acontecimento bastante inusitado. Eles ainda devem estar ocupados em confirmá-lo. O prota observa outro pilar e diz, Dao divino do fogo elementar? Esta é a origem de todas as chamas estranhas do mundo e a forma mais pura de fogo. Com o Dao divino do fogo elementar, seria possível compreender todos os tipos de chamas misteriosas. Vou dar uma olhada. Alguém observa o prota subindo e pensa, esse cara quer ser reconhecido por uma segunda tábua? Contanto que você seja reconhecido por uma tábua de Dao, você está qualificado para entrar na Casa Celestial Han. Mas aqueles reconhecidos por uma segunda tábua são muito raros. Apenas 4 vezes na história da Casa Celestial Han, isso aconteceu antes. O fogo surge vindo em direção do prota e ele se defende novamente de forma fácil. E novamente, a régua na mente do prota se ilumina. Ele pensa, esta escala deve ser o local que a régua reservou para o Dao divino do fogo elementar. Essas 3.000 escalas correspondem a 3.000 Daos divinos. Até mesmo a localização de cada Dao divino já foi definida. O prota sorri. Chegando na parte de cima, ele diz, o Dao divino do fogo elementar é a fonte do fogo. Todas as leis do fogo foram desenvolvidas a partir do Dao divino do fogo elementar. Este Dao divino é dividido em 4 níveis diferentes. O primeiro nível é controlar o fogo, o segundo é criar fogo, o terceiro é criar essência espiritual e o quarto é transformar em objetos. Outro ponto é formado na régua, e o prota pensa, dessa forma, talvez eu possa controlar os 3.000 Daos divinos. Eu consegui, mas ainda não vi uma tábua de verdade, e nenhum dos Daos contidos aqui é perfeito. Não será fácil obter todos os 3.000 Daos divinos. Levará algum tempo. A tábua do Dao se energiza novamente e alguém diz, o que está acontecendo? Luo Tianxing foi reconhecido por uma segunda tábua? Outro diz, infelizmente, mesmo em meus sonhos eu luto para ser reconhecido por uma tábua de Dao divino. Mas mesmo depois de passar tanto tempo em compreensão, eu não consegui nada. Como esse cara pode fazer isso tão facilmente quanto beber água? E o líder anuncia. Luo Tianxing da aldeia da montanha enevoada, reconhecido pelo Dao divino do fogo elementar. Ele suspira e diz, enfim, esse gênio pode pertencer à nossa Casa Celestial Han. O outro, que observava o prota subir anteriormente, exclama e pensa, impossível, esse cara não escolheu os Daos divinos que queria? Ele está compreendendo um por um? Outro diz, eu não posso acreditar que ele está procurando mais tábuas do Dao para compreender. E outro diz, se ele puder ser reconhecido pela tábua divina da tartaruga negra, eu aceitarei o fato. E novamente, ele é aceito e alguém diz, caramba, esse cara não pode ser descrito como um gênio, ele é um monstro. E o velho, ao lado do líder, comenta, ele não tem plano de parar? Ele já alcançou a 4ª tábua do Dao divino. Devemos ir e detê-lo? Já é demais. E o líder diz, não, vou deixá-lo continuar assim e ver quantas tábuas o reconhecem, mas não vou anunciar o resto. O velho concorda. E 7 dias depois, o líder anuncia. Eu anuncio que o exame da Casa Celestial Han está oficialmente encerrado. Dos 100.000 artistas marciais certificados este ano, 67 de vocês foram reconhecidos com sucesso por uma tábua de Dao. E o prota pensa, minha alma está cansada nos últimos dias. E o velho diz, isso é certo. Você absorveu tanto impulso interno em um curto período de tempo, constantemente consumindo sua alma.
Vou te ensinar uma técnica para recuperar sua alma rapidamente. Você deve encontrar um lugar para descansar. O prota concorda, e é mostrado ele no meio de um mato, em cima de uma pedra, sentado meditando. Ele suspira e diz: "Ufa, isso é um alívio. Eu absorvi o impulso interno de 260 daos divinos." O velho diz: "Esta régua é simplesmente absurda. Eu perambulei pelos domínios de Deus por muitos anos e nunca ouvi falar de um objeto tão divino. Mesmo uma arma primordial suprema da primeira ordem não tem uma habilidade extrema o suficiente para conter 3.000 daus divinos. Exatamente o que é essa coisa?" E o prota estica a mão, rindo e dizendo: "Eu não sei." Fogo surge na mão dele e ele diz: "Eu quero tentar usar esses novos daus." Ele fica sério e diz: "Este Ki roxo se divide em muitos caminhos que são formados aleatoriamente. A técnica do grande Ki roxo em si é uma encarnação das leis. Ele pode ser usado para criar matrizes de espada. Não é de admirar que Yukin seja capaz de alcançar as matrizes de espada matadoras de deuses. O prota forma um dragãozinho que começa a voar em volta dele e some. Ele fecha o punho, sorrindo, e diz: "Vou experimentar o Dao divino da tartaruga negra." Ele forma um escudo na frente dele e fica meio que sem entender, dizendo: "O que é isso?" E o velho, observando, diz: "Este é o escudo protetor do Dao divino da tartaruga negra." E um velho chega dizendo: "Luo Tianxin, o líder da casa quer vê-lo." E o prota pensa: "Por que o líder da casa quer me ver sozinho tão cedo?" A cena muda para o salão principal da Casa Celestial Han. O chefe do 9º sub-ramo, Han Shen, e o chefe do 12º sub-ramo, Han Yu, estão na sala junto com o líder. Um deles fala: "A notícia que recebemos anteriormente da cidade Espelho acaba de ser confirmada." A origem de Luo Tianxing é muito suspeita. Ele afirma que é da aldeia da Montanha Enevoada, mas na verdade ele só esteve lá por menos de 6 meses. Ele até mesmo se envolveu no conflito entre a Vila da Montanha Enevoada e a Vila do Sol e da Lua, bem como no retorno do Mestre do Mal. Outro diz: "Também acho que ele é muito suspeito. Os cidadãos da Montanha Enevoada também não conhecem suas origens. Esse cara deliberadamente esconde sua identidade e depois se infiltra no clã Han. Pode haver uma conspiração aqui. Afinal, todos os estranhos na Casa Celestial Han revelaram suas origens. E o líder questiona: como pode haver tantos esquemas? Talvez Luo Tianxing seja um talento de uma ilha flutuante?" E outro questiona: "Você realmente acha que há algum clã nas Ilhas Flutuantes disposto a liberar um dos seus talentos? Mesmo se fosse esse o caso, nosso clã Han estaria disposto a aceitá-lo?" E o líder propõe: "Já que vocês dois estão com esses pensamentos, como acham que deveríamos lidar com Luo Tianxing? Devemos expulsá-lo da Casa Celestial Han?" Os dois se entreolham pensativos. E o líder continua: "Contanto que vocês dois e Han Daozi concordem, não hesitarei nem por um segundo. Para ser franco, vocês dois só querem que eu assuma toda a responsabilidade." Com um olhar sério, ele afirma: "Vocês querem recomendar Luo Tianxing para a Ilha Flutuante, mas estão igualmente preocupados com sua origem desconhecida. Se algo acontecer no futuro, vocês não querem ser implicados. Se for esse o caso, então falem, e eu assumo a responsabilidade." Um deles responde: "As palavras do irmão Han Meng são demais. Nosso sub-ramo da família Han sempre esteve trabalhando junto. Como poderíamos deixar o irmão Han Meng assumir toda a culpa sozinho?" E o outro concorda: "Está certo, devemos questionar cuidadosamente Luo Tianxin mais tarde. Talvez as coisas não sejam o que parecem. Afinal, gênios são raros no domínio de Deus. É compreensível que ele esconda sua identidade." E o líder fica pensativo. Então, alguém traz o prota dizendo: "Luo Tianxin chegou." O líder o convida: "Por favor, sente-se aqui." E o prota pergunta: "Posso saber por que você me chamou aqui?" E o líder explica: "Para ser honesto, todos os discípulos que recrutamos são tratados como família. Mas de acordo com as regras que foram passadas de nossos ancestrais por gerações, precisamos investigar o passado de todos os discípulos. Mas algumas das coisas que aprendi sobre a Vila da Montanha Enevoada
parecem ser inconsistentes com o que você diz. E o Prota revela: na verdade, não sou da aldeia da montanha enevoada. E o líder questiona: então de onde exatamente você é? O Prota fica pensativo e fecha os olhos dizendo: desculpe, não posso dizer. Outro se intromete: nós não aceitamos guerreiros de origem desconhecida, mas espero que aprecie esta oportunidade. E o Prota estica a mão dizendo: se for esse o caso, então não tenho escolha a não ser deixar a casa Han. E pensa: não posso de maneira alguma revelar minha identidade. Se essa jogada não funcionar, terei que encontrar outra forma. O líder hesita. Um cara chega voando, e o Prota, observando-o, pensa: este homem pode realmente voar no domínio de Deus? Poderia ele ser um Deus verdadeiro de alto nível? O cara é o líder do subramo Han Daoji. Os outros o cumprimentam exclamando: saudações, senhor. Ele passa pelo Prota, e ao perceber algo diz: a peça de roupa que você está vestindo. E ataca dizendo: que tipo de tesouro é? O Prota se esquiva por pouco, e o líder, observando, pensa: eu não esperava que esse garoto tivesse um tesouro tão defensivo. O Sênior Han Daoji é um deus verdadeiro de alto nível. Ele poderia facilmente arrancar os órgãos de um artista marcial certificado com um único aperto de mão. O Prota, após recuar, diz: agora, o que isso deveria significar? E pensa: este Deus verdadeiro é capaz de ignorar as regras da cidade de Deus Liu Han? Ou pode ser que a Casa Celestial Han não precise seguir as regras da Ardósia e dos 1000 mandamentos? O cara observa pensativo e diz: bem, eu só queria testar suas habilidades. Você é muito rápido para reagir, devo dizer. Ele puxa um monte de ar e parte que nem um doido para cima do Prota atacando-o. O Prota desvia e o cara pensa: sua técnica de movimento é bastante profunda. Não é algo que qualquer deus artista marcial certificado possa alcançar. Mesmo o Han Ming e os outros achariam difícil evitar esse ataque. O Prota diz: Sênior, eu já passei no teste da Casa Celestial Han, mas você ainda quer me testar? E o cara ri dizendo: sua técnica de movimento é incrível, interessante. Ele continua atacando o Prota, que utiliza as 8 melodias de névoa dançante para desviar. O Prota exclama quando o cara ataca pelas costas e agarra a roupa dele, jogando-o para longe. Do lado de fora, o Prota exclama e pensa: que poder forte! O líder diz: Senhor, e pensa: Senhor Han Daozi é um deus verdadeiro de alto nível. Por que provocar um deus artista marcial certificado? Além disso, a impressão de Luo Tianxing da Casa Celestial Han não é boa. Se isso continuar, ele pode realmente sair. E o cara diz: você ainda não caiu? Uau, eu simplesmente não posso acreditar. E o Prota, cerrando os dentes, pensa: ele está vindo de novo. Esse cara é simplesmente louco, ele está indo longe demais. O Prota parte com tudo. E o cara pensa: ele quer aprender minha técnica? Com sua força, ele deveria simplesmente esquecer isso. Mas o Prota agarra a mão dele e ele pensa: eu não posso nem me libertar? O Prota segura o braço dele pensando: se eu continuar examinando-o assim, não sei quando isso vai acabar. Preciso agir. O poder de 9 estrelas surge e ele reflete: meu corpo só aguenta 30% da energia da fonte. Vou ter que usar os 70% restantes com a habilidade divina de cruzar a vida. Isso deve ser suficiente. Então ele agarra o braço do adversário com força, lançando-o contra os muros que se quebram completamente. Ao parar em um local, um velho se aproxima e pergunta: Senhor, você está bem? Ele responde: estou bem. Foi apenas um treino com uma criança, mas aconteceu um acidente. O velho pensa: uma criança? Que tipo de criança é tão poderosa assim? Será que no nosso clã Han existe uma criança tão poderosa? Poderia ser o Luo Tianxing? Observando ao longe, ele avista o Prota e pensa: realmente é esse garoto. Os líderes ficam pensativos. Na mente do Prota, o velho exclama: muito impulsivo, muito impulsivo. Sua força é de fato astronômica, mas se a luta se intensificar, seu oponente pode não ser um deus verdadeiro de baixo escalão.
um deus verdadeiro de nível médio poderia facilmente te derrotar. Han Daozi é um deus verdadeiro de alto nível, e enfrentá-lo seria um verdadeiro desafio. O prota, limpando um arranhão no rosto, diz: se eu aguentar isso repetidamente, o que mais ele faria comigo? Ele fez isso apenas para me forçar a mostrar o limite da minha força ou investigar meu passado. Posso até morrer, mas há coisas que nunca serão reveladas. O adversário desaparece e reaparece perto do prota. Um outro indaga: o que o Sr. Han Daozi fará com o Luo Tianxin? E outro responde: como posso saber? Os dois se encaram, e o homem, com um sorriso, dá um tapinha no ombro do prota, dizendo: boa, embora eu não saiba como você conseguiu cultivar tanto poder, acredito que as velhas aberrações da ilha flutuante ficariam muito felizes em ver uma aberração como você. O velho na mente do prota comenta: ué, ele não parece nem um pouco bravo. O prota suspira e, abrindo as mãos, diz: se ainda quiser me testar, sairei da casa celestial Han. Todo mundo quer ir para a ilha flutuante, mas essa não será minha única chance. O homem responde sombriamente: jovem, parece que você ainda está com raiva. Você quase quebrou meus velhos ossos, mas não vou me vingar por isso. O prota, apontando, diz: anteriormente, o líder da casa disse que pessoas de origem desconhecida não seriam aceitas. Ele olha sombriamente para o líder e, sorrindo, diz: quem disse que você é de origem desconhecida? Seu nome não é Luo Tianxin? Você nasceu na Vila da Montanha Nevoenta, fora da Cidade Espelho, no vasto território do céu. Você é altamente talentoso, tem poder infinito e devorou objetos estranhos desde pequeno. Você aprendeu com as potências. O líder comenta: bravo. Se o Sr. Han Daozi estiver disposto a forjar uma identidade para Luo Tianxin, isso seria ótimo. Outro interrompe: e se ele estiver tramando algo? O que devemos fazer quando suas tramas forem expostas? O cara diz sombriamente: bem, o clã Han pode ficar com raiva de mim e me demitir do meu posto. Então vocês terão a chance de me suceder como líder. O homem vira-se para o prota, sorrindo, e diz: você está satisfeito agora? Veja como sou sincero. Você pode me ensinar o segredo para treinar força? O prota responde: sem comentários. Ele aponta o dedo e diz: vou te dar o código secreto do meu clã como troca. O líder pensa: o quê? O Sr. Han Daozi está realmente ficando ultrajante. E diz: já que você é a favor de manter Luo Tianxin, devemos esperar até o próximo ano para o clã Han vir ou recomendá-lo para a ilha flutuante agora? O homem responde: próximo ano. Se esperarmos até o próximo ano, não teremos chance. Ontem, o sexto subramo já mandou alguém para o Mar do Tempo. Eles são apoiados por Han, então estarão ansiosos para relatar sobre Luo Tianxin. O líder exclama: o quê? O que devemos fazer então? O homem, apontando o dedo, diz: eu agi mais rápido. No segundo dia após o teste, mandei alguém ir. Acredito que podemos chegar à frente do sexto ramo e ter tempo suficiente para enviar Luo Tianxin para a ilha flutuante. Se Han Jioi quiser recrutar Luo Tianxin, ela terá que perguntar ao clã Han. O líder estende a mão, dizendo: isso, Sr. Han Daozi, é realmente sábio. O homem se vira, colocando o braço em volta do pescoço do prota, e diz: então você volta primeiro. Informaremos quando houver notícias de você ir para a ilha flutuante do clã Han. O prota responde: tudo bem. Do lado de fora, o prota pensa: Tia Yan não passou no exame e já foi embora. É melhor eu ir ao Beco do Dinheiro e encontrar a irmã dele primeiro. A cena se transfere para o Beco do Dinheiro. O prota chega diante da jovem que exclama: o que você vai comprar desta vez? Desenterrei mais alguns pedaços de lama interessantes. Surpreso, o prota questiona: o quê? E pensa: essa garotinha é corajosa. Não esperava que ela realmente desenterrasse pedaços de lama do chão para vender. Isso é intrigante. Esses pedaços de lama são comuns. Então o prota diz: não estou aqui para comprar nada. Estou procurando seu irmão, Ti Yan. Nos conhecemos no exame do clã Han. Ele prometeu me levar à sua família.
Ela responde, meu irmão? E pensa, meu irmão é a pessoa mais honesta. Acho que ele queria levá-lo ao local onde encontramos a lama. Mais uma oportunidade perdida de obter lucros. Droga. Ela coloca a mão na manga e diz, tudo bem, então. Vou falar com meu irmão e os anciões mais tarde. Estendendo um papel, ela informa. Você pode simplesmente vir até nós. Estaremos no endereço da nota. O prota concorda. Tudo bem. A cena muda para a vila da família Tai, onde alguém grita, desenterrem, desenterrem tudo. Um homem limpando o suor sugere, vamos fazer uma pausa. Estamos cavando há meio-dia e não encontramos nada. A família Tai tem se dedicado intensamente ao trabalho. Um cara diz ao prota, se conseguirmos desenterrar um pedaço, Tia Yan certamente o dará ao irmão Tianxing. Mas infelizmente não encontramos nada. O prota responde, não importa, tenho muita sorte de ter obtido uma dica. Vamos descer e dar uma olhada? O homem concorda. Sim. Descendo, o prota observa a área e o homem pergunta, você encontrou algo? O prota responde, não. Tia Yan mencionou que seu segundo tio cavou debaixo de uma grande árvore. Gostaria de saber onde essa árvore estava originalmente localizada. O homem explica. Nosso clã escavou este lugar tendo a árvore como centro. Logicamente, deve estar no meio do enorme poço. Vamos para o outro lado da árvore para ver. Ao observar, o mundo interno do prota emite um som, e ele pensa, parece estar aqui. O homem, curioso, pergunta, irmão Tianxing? O prota coloca a mão na parede de barro e diz, posso cavar aqui? O cara responde, fique à vontade. O prota retira a espada e faz um corte. Ele olha para trás e diz, vou entrar e explorar primeiro. O cara responde, tudo bem. O prota entra pensando que aquela coisa deve estar ali embaixo. Ele usa a espada tentando descer e pensa que está em uma camada onde as rochas são tão fortes que precisará usar 30% da sua fonte de energia para cavar. O chão começa a se partir e rachar, levantando um monte de poeira. O cara, observando, comenta, esse cara parece estar cavando através da camada de rocha. Essa camada é tão sólida que até mesmo os deuses verdadeiros de nível médio achariam difícil de cavar. Outro diz, ele é realmente um gênio qualificado para entrar nas ilhas flutuantes. A cena volta para o prota, que se esforça muito, pensando que a reação do seu mundo interior fica cada vez mais forte e que não deve estar longe. Ele exclama, quebrar! Então, o chão se parte e ele cai. Observando ao redor, ele pensa que está vazio abaixo da camada de rocha, parecendo ser uma caverna enorme. Ele faz chamas aparecerem. A caverna se ilumina e um ataque vem pelas suas costas. O prota exclama e esquiva, com um ataque quase pegando nele. Ele utiliza o fogo para contra-atacar, olhando para o bichão feio e pensando, essa coisa é do mesmo tipo de lama que eu absorvi. O bichão cospe um pedaço dele que tenta fugir. O prota se prepara, jogando a espada na tentativa de acertar, mas erra. Ele salta, segurando a espada, e pensa que a coisa preta desapareceu por ali. Não há lugar para se esconder. Será que talvez aquilo se esconda dentro da camada de rocha? Onde essa coisa poderia ter ido? De acordo com o livro na biblioteca, a camada superficial no domínio de Deus é solo comum. Debaixo do solo está a camada de rocha. E debaixo da camada de rocha encontra-se a camada de sílex, que é 100 vezes mais dura que a camada de rocha. Abaixo do sílex há uma camada de pedra macia, flexível o suficiente para até mesmo um deus verdadeiro de alto escalão achar fácil quebrá-la. Magma verde, conhecido como magma de fogo letal, flui abaixo da pedra macia. Mesmo um santo não seria capaz de escapar desse magma de fogo letal. Essa lama está escondida na camada de sílex. Vamos ver se há mais alguma coisa na caverna primeiro. Ele exclama ao ver 2 corpos, e o velho na sua cabeça diz, o que diabos é isso? O prota diz, existe uma raça no domínio de Deus que se parece com isso, seus rostos são um pouco peculiares. E o velho responde, absolutamente não. Eles também não são criaturas vivas. Afinal, acho que são estátuas de pedra que foram jogadas aqui.
Uma lama começa a sair de um dos olhos, e o Prota exclama: "É aquele pedaço de lama, ele voltou!" O Prota parte para o ataque, mas a lama foge. Ele lança a espada, acertando a lama, e pensa: "É tão duro! O que exatamente eu acertei?" Ele recupera a espada e questiona: "O que é isso? Quando cheguei aqui, eu não vi essa pedra." E o velho diz: "Luozheng, essa caverna mudou. A entrada parece ter desaparecido também." E o Prota pensa: "O buraco realmente desapareceu." O Prota pensa: "Essa caverna é tão estranha, excede completamente minha compreensão." Um ataque de rocha vem por trás do Prota. Ele exclama: "Isso não é bom." Desviando, ele observa a rocha, enquanto outro ataque vem. Ele é prensado contra o chão, aguentando a rocha. Ele pensa: "Isso não pode continuar assim. Essa pedra, não há espinhos de pedra crescendo embaixo dela." O Prota prepara um soco, acertando-a, quebrando-a e escapando. Várias rochas fecham ao redor do Prota. Do lado de dentro, ele exclama: "Merda!" e diz: "Que diabos está acontecendo aqui?" E o velho diz: "Eu também não sei. Já estive em 3 terras proibidas e até entrei furtivamente num solo desolado, mas nunca encontrei nada parecido." A gosma aparece do lado de dentro, e o Prota diz: "A lama está de volta." Ele olha para a pensativa e diz: "Tem alguma coisa na parede." O velho, boquiaberto, diz: "O que são essas sombras e por que elas estão crescendo?" O Prota diz: "Não estão crescendo, estão se aproximando." E o velho diz: "É melhor encontrarmos uma maneira de sair e não ficar batendo nessa lama." Novamente, essa caverna inteira é como uma armadilha. Para uma criatura tão feroz sobreviver escondida no território dos deuses e o reino sem grande força, você não pode ser seu oponente. E o Prota diz: "Essa lama é muito importante para mim, vale a pena a tentativa. Além disso, se não a derrotarmos, não poderemos sair. Vamos." O Prota se prepara para atacar, dizendo: "Espada altruísta, espada divina, golpear." Ele faz um corte giratório, fazendo tudo desmoronar. Uma forma de espada aparece brilhando no olho do Prota. A lama tenta fugir, enquanto as rochas vêm novamente para cima dele, tentando o fechar. Mas o Prota parte com tudo, atacando a lama e acertando-a. A lama se divide tentando fugir, e o Prota pensa: "Essa coisa pode realmente perfurar a camada de rocha, mas eu já vi através dela. A parte do meio é a maior e tem saliências na superfície. As outras 5 peças são apenas tentáculos. Este deve ser o núcleo." Ele acerta, aparecendo um olho, e pensa: "Isso é um olho? Após perder esse olho, a lama não poderá se mover. Esse olho parece ser a chave para melhorar meu mundo interno. Eu vou pegar isso primeiro." Quando o Prota estava prestes a pegar, uma mão aparece. O Prota observa, pensando: "Esta mão não parece a mão de um ser vivo. Eu não consigo sentir nenhum ki de sangue dela. É como se fosse feita de pedra." Ele agarra o olho e o velho diz: "Luozheng, olha, esses braços estão todos para fora. Esse lugar é muito estranho. Essa caverna é uma armadilha." Um cara do lado de fora diz: "Então Luo Tianxin ainda não saiu." Outro diz: "Não houve nenhum movimento." Os dois se entreolham pensativo e o cara levanta a mão e diz: "Vamos entrar e ver. Espero que nada tenha acontecido." Eles entram e, observando um buraco, o cara diz: "Uau, ele até passou pela camada de rocha, mas para onde ele foi?" E o outro diz: "Isso é estranho. Não há outras passagens. Ele certamente deve estar aqui embaixo. É impossível que ele tenha ido a outro lugar." O cara diz: "Olha, há uma marca nesta pedra. Parece que foi feita por uma arma afiada. Deve ser a arma de Luo Tianxing." O cara diz: "O espaço abaixo deve estar vazio e ele se pendurou aqui usando sua arma." E um outro exclama: "Como isso é possível? De acordo com o que você diz, há uma caverna abaixo desta camada de rocha e essa caverna foi movida?" E o cara com a mão no queixo diz: "De acordo com as marcas aqui, sim, mas isso não deveria ser. Este lugar é tão estranho, temo que Luo Tianxing esteja em algum tipo de problema." Alguém exclama: "Segundo o tio, terceiro o tio. Vamos cavar mais e dar uma olhada. Luo Tianxing deve estar aqui embaixo, certo?" A cena se volta para o Prota
ele continua a desviar dos ataques das mãos com a técnica das 8 melodias da névoa dançante e pensa: se o primeiro buraco sumiu, então vou fazer outro para fugir. Ele acerta o teto e sai para fora, no lado de fora, pensa: o que está acontecendo com essa lama? E um monte de caras assustadoras aparecem. Uma tenta morder, mas o prota volta para dentro do buraco, pensando: o que é isso? Eu obviamente desci do topo dessa caverna. Por que de repente há outra enorme caverna? Nada disso faz sentido, só posso confiar nos meus instintos agora. E o velho diz: você pode escapar por baixo, e o prota diz: ótimo. Ele utiliza a espada altruísta, fazendo um corte e diz: finalmente as coisas voltaram ao normal. Ele suspira e diz: estou seguro, mas não posso continuar cavando. Quem sabe o que vou encontrar da próxima vez? O velho diz: tenho a sensação de que essa caverna se move através da camada de rocha, mas não tenho ideia de como isso acontece. Você pode cavar uma passagem mais longa que contorna a caverna, e o prota diz: isso deve funcionar. A cena muda para outro local, um barulho ressoa. Mulheres lavam roupa quando, de repente, um redemoinho surge na água. Uma delas exclama, e o prota aparece dizendo: estou fora, finalmente. A mulher observa e diz: este não é o convidado que nosso mestre recebeu mais cedo? Por que ele está aqui? Ela sai correndo, dizendo: vou avisá-los. A cena se volta para umas casas. Lá dentro, um cara pergunta a Luo Tianxing: onde você esteve? Escavamos ao longo da caverna onde você desceu antes, mas não encontramos nada. E o prota diz: também achei estranho, de alguma forma não consegui encontrar o caminho de volta, então apenas cavei aleatoriamente no chão. Não só não encontrei nada, como também entrei no lago da família Tai por engano. O cara coça a cabeça dizendo: lamento que você não tenha aproveitado muito a viagem. E o prota diz: está tudo bem, eu agradeço. Sendo assim, voltarei à casa celestial Han. E ele diz: obrigado pelo seu tempo hoje, adeus. E o prota diz: até a próxima. A cena se muda, voltando para a casa celestial Han. O prota, com o olho da lama na mão, diz: depois que eu peguei esse olho, a lama perdeu sua energia. Esta conta deve ser o núcleo real. E o velho diz: este é um recipiente de alma. Deve haver a alma de algum ser vivo dentro. E o prota pensa: é raro ouvir falar de uma alma selada dentro de uma conta. Eu só sei de Aphor na mansão imortal, que é um fantoche, mas a alma nele sobreviveu por incontáveis anos. Será que sua alma também foi selada em um recipiente? Ele joga a bolinha para o alto e diz: há realmente uma alma dentro dela e ela ainda quer fugir? O velho ri e diz: a alma nela tem fingido estar morta. Você pode usar seu sentido divino para ver o que está acontecendo lá dentro. O prota utiliza o sentido divino e pensa: o que é isso? Ele observa dentro de um caldeirão uma mulher e o prota exclama: esta é a Yaner? O prota, completamente abismado, diz: não, isso não é ela, e pensa: apesar de parecer exatamente igual, suas auras são totalmente diferentes. Ela abre os olhos e o prota exclama enquanto ela diz: eu... Mas ela não consegue terminar de falar, e o prota insiste: você pode falar. O que quer dizer? Raios aparecem na bola fazendo-a sumir, e o prota pensa: desapareceu. O que diabos ela estava tentando dizer? Ele fica sombrio e o velho pergunta: o que você viu? Por que está tão chocado? O prota não responde e pensa: Luo Zheng é discípulo de Gu Bei, então ele deve ter testemunhado muitas coisas. O que ele poderia ter visto que o faria perder a cabeça assim? A cena muda para a profundeza do domínio de Deus. Uma cabeça sem corpo anda pelo local. Um corpo é formado e a cabeça se junta ao corpo. Enquanto mexe no cabelo, ela diz: isso é verdade. Por quê? Por que não me deixa terminar minhas palavras? O prota, segurando o olho na mão, pensa: Mestre Xing Wei me disse que Yaner está sob a proteção de Yu Taibai, então essa jovem não pode ser Yaner. Mas por que ela se parece exatamente com Yaner? O prota arregala os olhos e pensa: e se for ela, e o que ela ia dizer para mim? Não posso mais pensar nisso, senão vou criar um demônio no coração. Ele cerra os dentes pensando:
Ela definitivamente não é a Yanni. Eu tenho que acreditar nisso. Suspira e pensa. Quando eu tiver força, irei explorar a caverna novamente. Por agora, é hora de usar a lama que obtive no meu mundo interior. Adentrando o mundo interior, no disco de centelha divina, um monte de cristais se forma, com um cristal grande destacando-se. O prota observa, pensando. Desta vez, há muito mais cristais de centelha divina condensados do que da última vez. Mas minha força atual ainda não é suficiente para enfrentar as estranhas criaturas na caverna. Devo primeiro fortalecer-me na ilha flutuante. Um mês depois, Han Yaoji, o recrutador do clã Han, aparece dizendo: Você fez o clã me enviar aqui só porque está recomendando um garoto de uma vila remota? Lembro-me de Han Yang. Ele foi realmente excelente. Gostaria de saber como está aquele pirralho do seu sub-ramo. O líder pensativo reflete. Ele é filho do senhor Han Yaozi. Trabalhou duro desde criança e tem talento excepcional. Recomendamos ele para a ilha flutuante, mas voltou após 3 anos com a mente quebrada, alvo dos discípulos de outro clã Han. E continua. Espero que o sub-ramo recomende alguém sensato desta vez, não um desperdício como Han Yang. Ao que Han Yaoji responde. Han Yang não é um desperdício. Se fosse, como teria passado no seu teste? Ele com um sorriso responde. Todos cometemos erros. Com certeza testarei com mais cuidado o guerreiro que vocês recomendaram desta vez. Quando o prota chega, alguém exclama. Luo Tianxin chegou. Han Yaoji, com um olhar sombrio, diz. Achei que iria recomendar alguém incrivelmente talentoso, mas parece que trouxeram outro lixo para a ilha flutuante. O prota, ouvindo isso, fica pensativo. Parece que essa pessoa deveria me levar para a ilha flutuante e já está me julgando sem nem me testar? Han Yaoji fica arrogante, mas o líder intervém, tossindo e dizendo. Durante meu exame da Casa Celestial Han, Luo Tianxin foi reconhecido por centenas de tábuas do Dao. Ele não é um talento trivial. Fizemos uma exceção ao recomendá-lo mais cedo para o clã. Ele definitivamente não é um desperdício. E Han Yaoji retruca. E daí que foi reconhecido por centenas de tábuas divinas do Dao. Isso apenas mostra seu potencial. Além disso, você não deve morder mais do que pode mastigar. Um verdadeiro gênio pode alcançar grande sucesso cultivando apenas um Dao divino. O líder diz. Para saber se Luo Tianxin tem ou não capacidade de entrar na ilha flutuante, sinta-se à vontade para testá-lo. O recrutador ri, pensando, já que está tão confiante, então não serei mais educado. Você acha que nossa ilha flutuante é tão fácil assim de entrar? Ele então se levanta e fogo azul surge ao seu redor enquanto diz, vamos ver do que esse sujeito é capaz. Uma energia extremamente forte avança em direção ao prota e o velho questiona. O que ele pretende fazer? Ele é um deus verdadeiro de alto nível. Como poderia suprimir você pelo Dao divino dos 5 elementos? E então aconselha. Luo Zheng, é melhor você correr. Mas o prota pensa. Quem sabe o que ele está fazendo? Vamos ver. E sorri, dizendo. Amigo, eu cultivei o Dao divino dos 5 elementos por 12 eras de Deus. E formei meu próprio entendimento. Posso transformar o potencial interno na desilusão dos 5 elementos. Se você conseguir resistir por até 5 minutos, terá passado no teste. Ele estica a mão, e um poder surge ao redor do prota, que olha ao redor, observando um mundo caótico e pensa. O ataque de um deus verdadeiro de alto nível é realmente extraordinário. Usando 2 dos 5 princípios do Dao divino dos 5 elementos, estou diante de uma energia de desilusão extremamente instável, capaz de multiplicar o poder. O prota aguenta berrando, enquanto o recrutador diz, se não puder aguentar, não se force. Se você não puder ir para a ilha flutuante, ainda terá uma chance no futuro. Será uma pena se você morrer. O prota range os dentes exclamando, e o líder pensa, o que deveríamos fazer? Usar a habilidade divina autorrealizada de um deus verdadeiro de alto nível para lidar com um artista marcial certificado? Que vergonha!
Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!